Que bom que você está aí conectado conosco. E a gente está falando hoje sobre um tema extremamente importante, que é reprogramação neurodimensional. A gente está falando um pouquinho sobre hipnose, sobre alguns traumas e o processo de regressão também. A gente vai pincelar um pouquinho sobre esse assunto. Antes eu quero dizer que no primeiro termo a gente falou sobre as normas e as novas leis das secretárias do lar, das domésticas, e a gente recebeu vários e-mails. Não deu tempo de responder, mas se vocês quiserem, o site do Marcos, que esteve comigo no primeiro bloco, está disponível aí no nosso portal. Pode entrar em contato direto, que lá tem o contato dele. Ele vai ajudar aqui você, Ivana, Isabel, as outras pessoas que mandaram e-mail, a te orientar como você deve proceder aí com a tua assistente do lar, tá bom? Já chegaram algumas questões também para nós, sobre a questão de hipnose, sobre a questão também de reprogramação neurodimensional. As pessoas querem saber se esse tratamento ele é a médio ou a longo prazo, Dr. Nelson. Cada caso é um caso. Eu tenho pacientes que, em uma única sessão, que demora cerca de uma hora e meia, 2 horas, conseguiu resolver plenamente. Existem pessoas que ficam mais tempo, 5, 7, 10 sessões. Eu tenho um paciente, só por curiosidade, que me ligou hoje, inclusive, de manhã, num certo momento. Ele veio há uns 3 anos para resolver uma certa pendência de sua história de vida. Resolveu, mas ele continua, porque ele sente bem quando vem conversar conosco em uma sessão. E a sessão é uma sessão de relaxamento, é uma sessão de introspecção, é uma sessão onde o paciente, mesmo que não esteja perto, ele encontra sua essência, uma grande paz. Resgata isso, né? Ele resgata. Inclusive, enquanto o Dr. Nelson está falando, a gente tem algumas imagens. Eu gostaria, até pela questão do tempo, porque eu sei que hoje a gente vai faltar tempo para a gente, eu gostaria de pedir para o pessoal da edição já colocar as imagens enquanto o senhor está falando, justamente para mostrar exatamente o que, na prática, esse sentimento que o senhor está colocando aqui para a gente. Eu que vivenciei isso algumas vezes, posso dizer para vocês, realmente a sensação que a gente tem é uma sensação de paz plena. Né? Essa paz plena é uma coisa que a gente tem vontade de ter todos os dias. E eu acho que é o grande ensinamento da sua técnica, né, doutor Nelson? Fazer desse momento que a gente está vendo aí, desse encontro, desse ambulatório coletivo, trazer, resgatar essa sabedoria, esse momento... Vou falar espiritual porque a gente não está falando de religião, mas esse momento de luz onde você se encontra com você mesmo, fazer isso prática para o seu dia a dia, que é o grande desafio, né? Sim. Você falou de regressão. Na verdade, a gente faz regressão porque no momento que nós queremos que o paciente, a pessoa que nos busca, que tem marcas, na verdade não é a pessoa, todos nós, os 7 bilhões e meio de pessoas da humanidade, os que estão vivendo hoje, na materialidade, todos temos uma história de vida e nessa história existem aquelas marcas que nos deixaram eventualmente sequelas, sintomas e que se expressam no dia a dia. Como é que a gente vai resolver se o problema aconteceu 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10, 15, 50 anos atrás? E são muitas marcas. A gente tem que fazer essa regressão, mesmo que a regressão seja não consciente. Nós pedimos para o paciente vasculhar, rastrear sua história de vida e buscar tudo aquilo que machucou. Retiramos a história de vida e não dá para deletar, não dá para apagar. Mas ao retirar da história de vida e envolver com um tecido simbólico de luz, capaz de transmutar tudo aquilo que incomodou, fazer voltar novamente para a pessoa, depois que desperta do transe terapêutico, começar a sentir uma diferença de vida. É claro, quantas sessões depende. Às vezes são muitas e muitas marcas, algumas muito doloridas, mágoas, ressentimentos, dores, angústias, tantos conflitos, e quem não os tem? Todos nós temos. E a nossa caminhada, nossa busca é, em termos de ofertar coração e ombros para cada um, o acolhimento para cada um dos pacientes, ajudá-lo a encontrar essas marcas, inclusive, mesmo que não esteja ligado à religião, um dos grandes mestres, eu diria, o meu grande pastor Jesus, ele diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente sabe a raiz de nossas angústias, de nossas marcas, a gente se liberta dessa marca. A gente busca isso, mesmo que o paciente não saiba concretamente qual é essa marca. Está no inconsciente.
Nós podemos fazê-lo lembrar, mas não me interessa que ele sofra. Eu não quero sofrologia. Eu quero que ele fique bem sem precisar se machucar. Chegou para a gente aqui um e-mail onde a pessoa pergunta se ela, no caso de um acidente, ela sofreu um acidente, gerou um trauma. Você pode fazer um trabalho dentro da reprogramação neurodimensional para aliviar esse trauma, para aliviar esses pensamentos, o qual ela ainda lembra do acidente? Com certeza. Não, repito, não dá para deletar, para apagar, mas dá para nós pegarmos aquilo que causou o problema, o acidente. Eu tive paciente com esse problema. Retirar, envolver com esse tecido, para quando voltar, a pessoa sabe que aconteceu, mas não sofre mais. Ela transmuta sua vibração, muda totalmente seu enfoque diante do fato. E a sintonia, né, que é importante, né? Bom, a gente está aí conversando e mostrando para vocês várias imagens. Todas essas pessoas que estão aparecendo, doutor Nelson, elas participaram de uma forma aí direta dentro desse processo de hipnose, né? Sim. Nós usamos a hipnose como uma ferramenta de trabalho. Esse rapaz agora, ele está com o braço levantado por quê? Olha, veja, a hipnose, ela existe em diversos campos da atividade, né? Na clínica, na psicologia, na medicina, na odontologia, no mundo acadêmico, para melhorar a memória, para fazer vestibulares com tranquilidade, os concursos com segurança, vale, por exemplo, no mundo jurídico, etc. E também você vê muitos shows de hipnose que também tem o seu valor. Aí eu mostrei que é possível fazer o paciente ficar daquele jeito, sem se cansar, e podia ficar horas, mas como uma demonstração que nós estamos conversando com ele e ele vai agindo do mesmo modo que ele age. Desse modo, a gente pode fazer com que ele pare de fumar, ele não ataque mais a geladeira de madrugada para não engordar, etc, etc. São muitos sintomas que a gente consegue curar com a hipnose. Por isso que eu chamo de reprogramação neurocomportamental. E o dimensional, que eu acabei não explicando, porque eu acabo explicando tudo isso por meio de física quântica também. Eu quero que o senhor explique na prática. Vamos Nós podemos? Lá. Podemos. Nós temos aqui uma convidada. Cibeles, eu quero agradecer imensamente a tua participação aqui no programa, se colocando aqui à disposição, também junto aqui a toda a nossa comunidade que está conectada, para fazer esse processo de trânsito com o Dr. Nelson. Eu posso ficar em pé? Claro, o estúdio é do senhor, fique à vontade. Eu vou pedir para você ficar bem tranquila e respirar profundamente. Normalmente, gente, eu acabo soltando essas tensões que a pessoa traz de casa. Cada um de nós traz uma couraça aqui. A gente carrega os problemas do mundo nessa parte de trás do corpo. Não é o caso, não vou fazer agora. Estou pedindo para minha paciente, minha visitante, respirar tranquilamente. Pode ficar de olhos abertos, pode ficar de olhos abertos. Eu vou pedir para essa minha paciente focar, por exemplo, um dos meus dedos da mão direita, simplesmente para exercitar seus olhos, não mexendo a cabeça, só os seus olhos, do lado esquerdo para o lado direito, nada incomum, para cima e para baixo. Deixa eu aproveitar e pedir para você respirar profundamente 3 vezes. Essa respiração, gente, da própria yoga, é uma forma de relaxamento. E ao relaxar, seus músculos ficam tranquilos, o coração, que é músculo, bate mais suavemente, mais harmonicamente. E como ela respirou e olhou para os meus dedos, e quando eu peço, porque ela está prestando atenção em minhas instruções, para ela fechar seus olhos, os olhos, isso, os olhos começam a ficar bem pesados, agradavelmente soltinhos, de tal forma que eu vou fazer com que os olhos de minha paciente fiquem
colados, colabados transitoriamente, é claro, tão colados que você olha para baixo só com os olhos, olha para cima só com os olhos, olha para o lado esquerdo, o lado direito só com os olhos, para baixo e para cima, olhando para cima com os olhos, pálpebras coladas, e agora você tenta levantar as pálpebras e não consegue. Não consegue e durma profundamente. Pronto. Relaxar. Nesse momento, ouvindo todas as instruções, meus comandos, você, a partir de hoje, todas as manhãs, quando desperta, quando acorda e abre seus olhos de manhã, você vai sentir uma disposição especial, muita tranquilidade. Você é uma moça muito tranquila, serena, calma. A partir de hoje, sua vitalidade é potencializada toda manhã quando desperta. Eu quero que a partir de hoje, sua caminhada no dia a dia, em direção aos seus sonhos, em direção aos seus anseios, em direção às suas metas, objetivos, você tem essa caminhada com harmonia e paz, equilíbrio e muito amor. Você merece ser feliz. Você que é uma moça que tem muitas qualidades e virtudes que estão sendo potencializadas a partir de agora. O seu relaxamento é muito agradável, muito tranquilo. Nesse momento, relaxe, permaneça relaxada. Vocês de casa, vejam só, seria o momento de aprofundarmos ainda mais esse relaxamento, ainda mais esse transe terapêutico. Imaginem que colocássemos minha paciente em uma maca, em um colchonete, ou mesmo sentada como está, e nós aprofundássemos o seu transe terapêutico, o seu sono terapêutico que é consciente, tudo ela está ouvindo, mas nós poderíamos fazer com que ela fizesse uma regressão em sua idade, do dia de hoje para o ano passado e assim por diante, até a sua data de nascimento, e pedindo para ela procurar em sua história de vida, nesse rastreamento, tudo aquilo que machucava. E nós iríamos retirar cada momento, porque iríamos dar esse comando, iríamos retirar tudo aquilo que machucava para envolver naquele tecido que falamos antes e transmutá-lo e devolver esse fato, esse registro modificado, para que quando ela acordasse, jamais tivesse a angústia, o medo, a aflição, por exemplo, do avião, do elevador, de atacar a geladeira, de fumar, ou então aqueles fatos que machucaram no acidente. Nesse momento, eu vou contar de 1 até 3 para minha paciente. E quando eu contar de 1 até 3, cada número que eu disser, o seu bem-estar vai crescer, sua alegria vai ser potencializada. Quando chegar no número 3, você vai levantar a coluna, levantar a cabeça, retificar a cervical. E no número 3, você vai abrir seus olhos, feliz, sorridente, alegre, nessa nova fase de sua vida, porque a partir de hoje, toda manhã, quando desperta, você tem vitalidade, disposição, alegria, segurança, confiança e prosperidade. 1, 2, 3. Muito obrigado, muito obrigado. Dr. Nelson, aqui a gente pôde ver na prática, ao vivo, uma prévia do seu trabalho. Cibeles, que passou por essa experiência, o que você... Está emocionada. O que você sentiu
E o que você está sentindo? A sensação é de paz. O timbre até muda, gente. Olha que impressionante. Tranquilidade. É como se você viajasse. A sensação é de você estar viajando. Você percebe tudo, você acompanha. O teu consciente está ativo. Você acompanha tudo, mas você sabe que você está viajando. A sensação de uma viagem, mas com paz. O que mais predominou foi a sensação de paz. A paz e você vivendo aquilo que vai sendo colocado, você sente. E aquilo vai tomando conta de você. E você conseguiu deixar a tua mente livre? Deixei. Isso é raro, né, gente? Deixar a mente livre, isso é muito raro. Deixei muito. E é uma coisa assim que dá vontade de sair aqui agora pulando. A sensação é bem essa. Alegria. Ai, nossa, um bem-estar. Plenitude. Uhum. Que bom. É um misto de alegria, vontade de chorar, de alegria, de bem-estar. Percebe-se um timbre calmo, sereno, mas a gente percebe essa questão da emoção muito aí à tona, né? Que bom, parabéns pela experiência, viu? Obrigada por dividir isso conosco. Doutor Nelson, eu convido para sentar aqui ao meu lado para a gente fazer as considerações finais. Estão chegando, claro, vários e-mails. Eu quero agradecer a participação de vocês que estão aí conectados. Pessoas aqui elogiando a demonstração, pessoas já pedindo para o senhor voltar para poder falar um pouco mais sobre o tema. Pessoas pedindo muita informação sobre regressão. Tem bastante, é um assunto, por isso que eu disse no começo. É um assunto que quando a gente começa a falar, ele parece de repente muito complexo, mas quando a gente vai vendo, a gente vai entendendo e percebendo na prática o quanto que a gente pode se beneficiar desse tema. Doutor Nelson, é uma experiência sempre maravilhosa, né? Para mim, e creio que para os pacientes também. Está aqui o registro, né? Isso. Eu agradeço, inclusive, novamente a doutora Cibeles, que se sujeitou a essa experiência diante do público. Eu quero agradecer também, tinha outros voluntários aqui também para participar, mas infelizmente a gente já está com o tempo aí estourado. E eu já faço o convite para vocês estarem aqui com a gente em breve, junto com o Dr. Nelson. Já falo para regressar, para a gente falar mais sobre esse assunto, entrar um pouco mais na técnica de regressão, falar um pouquinho também de déjà vu, que é um assunto que a gente falou e bombou na rede social e que a gente precisa trazer aqui também. Ok. Estou às ordens, sempre às ordens, aqui no consultório, em viagens, em palestras, em cursos que a gente dá no Brasil todo. Inclusive eu quero, antes de encerrar, tem um workshop agora no feriado de finados, né? 1, 2 e 3? 2, 3 e 4. 2 é sexta-feira de finados, 3 e 4 numa cidade aqui do lado, na Grande São Paulo, Juquitiba. Me convidaram e eu vou até lá para fazer um workshop. E é isto. Nós vamos aplicar em todos que lá forem a hipnose. Eu tenho também um ambulatório que todo mês eu faço lá na nossa clínica, é gratuito. Meu atendimento em consultório não é gratuito porque eu vivo a minha profissão, mas o ambulatório é gratuito, nós atendemos dezenas de pessoas todo mês e é muito interessante, é muito gratificante. É muito gratificante. O Dr. Nelson, junto com a sua esposa, se dedica a esse trabalho voluntário uma vez no mês, né, um domingo, né, o dia todo, ele fica lá a tarde toda, realmente com o coração aberto para poder atender as pessoas. Dr. Nelson, é sempre muito gratificante, muito obrigada por o senhor ter aberto aí um espaço na sua agenda, que eu sei que ela é bem concorrida, tem bastante paciente, tem bastante atendimento, de ter vindo ao nosso estúdio para poder dividir esse tema com todo mundo que está aí conectado com a gente agora. Eu agradeço ao convite, agradeço a receptividade de todos aqui da casa, agradeço aquela paciente de hoje, doutora Cibeles, e estou sempre às ordens. Aos amigos de casa, agradeço muito, abro meu coração e meus ombros com acolhimento, com ternura, respeito e amizade. Bom, espero ter passado para vocês essa vibração de paz, essa harmonia. Realmente é uma experiência maravilhosa que contagia. Eu estou sentindo essa paz plena aqui no estúdio. Espero que você aí do outro lado tenha recebido também isso, porque com certeza foi de coração. E aproveita,
o ensinamento do que a gente colocou aqui, para olhar dentro do teu interior e tentar tirar os traumas, as coisas negativas, o que não faz bem para você. Se olha no espelho, reserva esse momento para você, que com certeza eu sei que tem muita coisa boa aí dentro de você e que você, com bastante otimismo, pode reverter tudo isso. Seja uma doença, seja uma situação financeira, alguma angústia, algum problema. Pensa positivo, eleva teu pensamento lá para o Pai, que sempre tem uma saída, mas não perca a fé. Eu fico por aqui, desejo para você uma ótima semana, muita paz, muita saúde, muita alegria e até sexta-feira em mais um Mulher de AZ, porque com certeza eu vou estar aqui conectada e ligada em você. Obrigada.